Bom, o governo do Rio Grande do Sul desenvolveu um estudo sobre o nível de isolamento social no combate ao novo coronavírus. Para analisar o tema, nós contamos com a presença do pesquisador do Departamento de Economia e Estatística da Secretaria de Planejamento do Estado, Guilherme Risco. Boa noite, seja muito bem-vindo, Guilherme. Muito obrigado pela tua atenção. Bom, no período entre os dias 5 e 11 deste mês, o índice de gaúchos que passaram a evitar aglomerações chegou a 44,5%. O percentual é 1,5% acima do verificado na semana anterior e se aproximou um pouco mais do comportamento do início da pandemia, quando estava todo mundo mais assustado, né, com medidas mais restritivas adotadas na metade de março. Mesmo com esse aumento no distanciamento social, conforme o estudo aponta, chegamos a um índice considerado aceitável, tendo em vista que a Organização Mundial da Saúde, a OMS, recomenda que o isolamento mínimo é de 50%. Como é que a gente pode avaliar esse comportamento que a gente está tendo aqui? Bom, o índice ele ainda está abaixo desse valor recomendado de 50%, então ele ainda não está num índice aceitável para que a gente consiga reduzir o avanço do número de contágios diários que a gente está tendo no Rio Grande do Sul. A gente está tendo um crescimento muito grande nas últimas semanas e esse índice de isolamento... Olha, acho que agora conseguimos falar com o Guilherme novamente, a internet está instável, mas, Guilherme, o estudo de desenvolvimento... o Luiz Gustavo tinha feito a pergunta, né? Para ele completar o raciocínio. Completar o raciocínio, por favor. A gente não chegou, então, no percentual que a OMS quer de 50%. Na última semana, na semana passada, o índice vem melhorando ao longo do mês de julho, mas comparando com o que a gente estava no mês de junho, que foi um mês muito ruim nesse índice de isolamento. Se a gente olhar lá para o início da pandemia, em meados de março e abril, a gente chegou a ter uma média de 60% de isolamento no Rio Grande do Sul, o que ajudou a frear a pandemia aqui, mas à medida que o tempo foi passando, as pessoas foram relaxando, as medidas foram sendo reduzidas e o isolamento caiu bastante, tanto que a gente vê que o contágio agora está num momento bem crítico, principalmente em Porto Alegre. Olha, para a gente completar esse seu raciocínio, um estudo desenvolvido pelo Comitê de Dados de Enfrentamento mostrou também as consequências no número de contágio pelo vírus, Guilherme, sempre que o índice de isolamento apresentava quedas. O que esse levantamento revela nesse contexto? Isso, que exatamente quando a gente teve maior índice de isolamento, lá em março e abril, em torno de 60%, o contágio no Rio Grande do Sul ficou baixo. O número de casos novos aqui no Rio Grande do Sul ficou baixo e, com isso, a gente conseguiu conter um pouco o avanço da pandemia. Mas, à medida que as restrições de atividades foram sendo liberadas, o índice de isolamento caiu e, se a gente olhar o número de contágios diários, também aumentou. Então, se a gente quer ter um controle maior agora do número de casos, a gente precisa pensar em maneiras de tentar aumentar esse isolamento, pois o índice que está agora está muito baixo se a gente comparar com o que a gente já teve lá em março e abril. Bom, e para a gente ter uma ideia de como são processados esses dados, qual ferramenta o Comitê de Dados se baseou para essas informações? Esse índice de isolamento ele é calculado pela empresa In Loco com base na localização de telefones celulares. Ele considera o local, a região que o celular passou a noite, como sendo a residência que a pessoa fica, e ele compara com os locais, se esse celular saiu daquela região mais de 450 metros. Então, por exemplo, se a gente tem um índice de 44%, quer dizer que 44% desses celulares monitorados através dessa empresa ficaram naquela região ao longo do dia, comparando com onde ele estava durante a noite. É claro, ele não mede também outras medidas importantes para conter o contágio, como evitar aglomerações e medidas de higiene, protocolos de segurança. Bom, Guilherme, muito obrigado pela tua atenção. Em uma outra oportunidade vamos voltar para que a gente possa conversar mais sobre essas informações, mas em todo caso, por hoje, muito obrigado pela tua atenção e uma excelente noite. Ok, boa noite.